Bom, normalmente quando o Kevin entra em contato com o Omnitrix, todas as formas alienígenas que o Ben está demonstrando em uma determinada série acabam se unindo de uma vez com o corpo do Kevin, fazendo ele adquirir a aparência de um monstro, como demonstrado em cada uma das séries de Ben 10 que isso aconteceu. Mas a série clássica, após o primeiro confronto do Ben e do Kevin, quando ele retorna atrás do Ben, ele demonstra ter controle sobre cada uma das formas alienígenas que o Ben se transforma normalmente utilizando o Omnitrix, sem adquirir uma aparência assustadora ou se transformar em um monstro por completo de todos os alienígenas do Ben. E aquilo não foi muito bem explicado na série de Ben 10 em si. E pensando nisso, no vídeo de hoje eu destacar para vocês porque as primeiras mutações do Kevin deram certo. Como ele conseguiu utilizar cada uma das formas alienígenas do Ben sem se transformar em um monstro por completo, e se seria possível ele conseguir fazer aquilo novamente. Mas antes de pro vídeo, já sabe, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de aqui no canal. Então, sem mais assunto, demora, bora pro vídeo! Bom, pelo Kevin ser um osmosiano, ele tem a capacidade de absorver tudo aquilo que ele toca através das suas mãos, conseguindo moldar o seu corpo naquilo que ele está absorvendo, como amostra de DNA alienígena e matéria. Só que essa habilidade dos osmosianos tem uma desvantagem: se aquilo que eles estiverem absorvendo tiver muita energia, como se os átomos estivessem muito carregados, os osmosianos podem acabar enlouquecendo, pois a energia afeta diretamente a mente deles e o seu raciocínio. Por isso é recomendado eles absorverem matéria por ser algo inanimado e sem muita energia. E o Kevin, durante toda a série de Ben 10, demonstra evitar entrar em contato com o Omnitrix, sabendo das consequências que isso pode acabar trazendo para ele. Mas, dependendo da situação que ele estiver envolvido, se for para deter um inimigo poderoso que ele e o seu grupo não consigam vencer, ele irá se sacrificar, absorvendo a energia dos alienígenas que estão no Omnitrix, como visto na luta contra o Agregor Supremo. E o Kevin não consegue se livrar dessa grande quantidade de energia que está no seu corpo se ele estiver descontrolado. Porém, se ele conseguir se concentrar e se manter calmo, ele consegue retirar essa grande quantidade de energia que está dentro dele, pois é só a partir da série de força alienígena que ele tem domínio sobre os seus poderes de osmosianos e sabe como eles funcionam, como ele mesmo destaca na sua primeira aparição lá naquela série. Já na série clássica de Ben 10, ele não sabia como seus poderes funcionavam e por isso ele achava divertido absorver energia de tudo aquilo que ele tocava ou quebrar máquinas utilizando a sua energia de osmosiano. E na sua primeira luta contra o Ben, no episódio intitulado Kevin 11, ele fica com a aparência mutante de um humano e um alienígena. E aquelas aparências que o Kevin adquiriu, com um chama e com 4 braços, podem ser facilmente explicadas porque os autores de Ben 10 eram os mesmos autores de Mutant Rex. E para quem já assistiu Mutant Rex, sabe que os mutantes que aparecem naquela série têm uma parte humana com uma parte deformada. E até comparando os mutantes daquele desenho com Kevin, a gente vê até uma semelhança. Então é provável que a mesma concepção de mutante que os autores de Ben 10 tinham em Mutant Rex, eles acabaram aplicando no Kevin na sua primeira aparição, por eles não terem desenvolvido tanto assim os poderes do Kevin. Mas isso muda na segunda temporada da série clássica de Ben 10, no episódio intitulado Acusado, quando Kevin retorna e ele demonstra conseguir utilizar cada um dos aliens do Ben sem ter uma mistura do seu corpo de certa forma humano com os DNA do Omnitrix, e sem nem mesmo virar um monstro por completo, como ainda acontece naquele episódio. E a explicação que eu consegui tirar naquele episódio é o seguinte: o Kevin a princípio não tinha ódio do Ben, algo que é bem importante, pois todas as vezes que o Kevin virou um monstro, ele tinha o seu ódio direcionado a alguém. No clássico, quando ele virou um monstro, ele odiava o Ben, culpando ele por ele estar daquele jeito. Em Supremacia, ele direciona o seu ódio ao Agregor Supremo devido a todas as suas ações, e depois ele passa a direcionar o seu ódio ao Ben, culpando ele por ter uma vida melhor que a dele. E em Omniverse, o ódio do Kevin estava voltado ao Proto-Cervantes. Então sim, o ódio junto da grande quantidade de energia que o Kevin absorve influencia muito. Outra coisa importante que é destacada pelo Kevin naquele episódio é que ele estava concentrado, e isso permitia que ele utilizasse as formas alienígenas do Ben separadamente. Então a concentração é outra coisa bem importante. E por fim, um ponto bem importante que é mostrado naquele episódio é que a energia que o Kevin tinha absorvido do Omnitrix era uma energia temporária, tanto que no final do episódio ele volta a ser humano novamente sem entender o porquê daquilo ter acontecido, pois mais cedo no episódio ele destaca não conseguir voltar para sua forma humana e culpa o Ben por ele ter aprisionado ele em formas alienígenas.
Mas isso muda após o Ben humilhar ele, derrotando ele, fazendo Kevin adquirir um forte ódio pelo Ben e fazer toda aquela energia que tinha sumido do corpo dele retornar e transformar ele em um monstro por completo, que a gente vê durante toda a série clássica naquela rivalidade entre o Ben e o Kevin. Então, juntando todos esses pontos importantes que aquele episódio destaca, a gente pode entender o seguinte: se o Kevin se manter calmo diante de toda a energia que ele absorver e também não direcionar o seu ódio a ninguém, ele pode conseguir utilizar cada uma das formas alienígenas do Ben separadamente, e toda essa energia que ele absorver se torna temporária, vai saindo do corpo dele pouco a pouco, como visto em Omniverse após ele conseguir vencer o Proto-Cervantes, ele conseguindo liberar aquela energia por não ter ódio e por não estar fora de controle. Mas a partir do momento que ele direciona o seu ódio a alguém, a energia das formas alienígenas que ele absorveu começa a ficar agitadas dentro dele e começa a se manifestar todas de uma vez, transformando ele em um monstro por completo. Algo semelhante como aconteceu após o Ben ter retirado a tampa do Omnitrix, sabe? Começar a fazer fusões de alienígenas. Então essa é a melhor explicação possível que eu posso dar para vocês do porquê do Kevin ter conseguido utilizar as formas alienígenas do Ben separadamente e sem sofrer nenhuma consequência. Ele não tinha ódio do Ben até aquele ponto da história e ele também estava se mantendo concentrado de certa forma, fazendo aquela energia dentro dele ficar temporária e saindo pouco a pouco do corpo dele. E essa minha explicação faz total sentido através de 3 exemplos que a própria série de Ben 10 dá para a gente. O primeiro exemplo é o Kevin 11.000 lá da série clássica de Ben 10, aonde na sua forma humana ele conseguiu utilizar a habilidade dos alienígenas do Ben sem precisar modificar o seu corpo ou virar mutante por completo. E ele também conseguia mudar da sua forma humana para a sua forma de monstros do Nulificador, sem perder a consciência ou algo parecido. E ele conseguia voltar da sua forma de monstro do Nulificador para a sua forma humana. Mostra-se total domínio sobre seus poderes de Osposiano e uma grande concentração, já que ele se mantém calmo durante toda a batalha contra o Ben 10.000, não deixando seu ódio consumir ele para ele não perder o controle dos seus poderes. O seu filho Ken também demonstra algo parecido, se mostrando uma pessoa muito calma e conseguindo mudar para sua forma de mutante sem dificuldade alguma e conseguindo voltar para sua forma humana, pois ele não tinha ódio do Ken, pois ele considerava o Ken como um amigo, o que colabora muito para os pontos que eu destaquei para vocês sobre concentração e calma. O segundo exemplo que a série de Ben 10 dá para a gente é o Agregor, que justamente é um clone do Kevin criado pelos Desentupidores. O Agregor, por se mostrar uma pessoa muito inteligente e muito calma, isso fazia com que ele tivesse total domínio sobre as suas habilidades de Osvosianos, conseguindo absorver os 5 aliens de Andrômeda por completo, e mesmo diante de toda aquela energia que estava dentro do corpo dele, ele nunca deixou o ódio ou algo parecido tomar conta dele, pois diante de todo o arco do Agregor, ele se mostrou uma pessoa muito calma, o que levou ele a quase completar o seu plano de conseguir os poderes de um bebê sapiens celestial, devido a essa calma que ele demonstrou a todo o seu arco, pois ele se mostra uma pessoa muito concentrada e muito inteligente, mostrando assim, galera, que se o Kevin fizesse algo parecido, isso poderia fazer com que ele tivesse domínio sobre as formas alienígenas do Ben, sem perder o controle e conseguir utilizar uma de cada vez. E o terceiro exemplo que a série de Ben 10 dá para a gente é o Estrela Sombria, que consegue absorver principalmente energia, mas quando ele atinge a sua forma dourada, ele deixa todo o seu orgulho e glória, digamos assim, e toda aquela sua vaidade tomar conta dos seus sentimentos, o que faz ele ficar fora de controle, desejando mais energia ainda descontroladamente, por ele não ter total domínio sobre os seus sentimentos ainda, pois quando ele chega à sua forma dourada, esse sentimento de vaidade toma a mente dele, fazendo ele ficar fora de controle e desejando por mais energia, mais do que ele precisa de certa forma. Então esses são os 3 exemplos que a própria série de Ben 10 dá para a gente, de que se o Kevin se mantesse uma pessoa muito concentrada nas suas habilidades e também não deixasse nenhum sentimento ruim, digamos assim, como ódio ou algo parecido, tomar conta dele, ele poderia entrar em contato com a energia dos alienígenas que estão no Omnitrix e ter controle sobre cada uma das formas alienígenas que o Ben utiliza, conseguindo utilizar uma individualmente. Mas pelo Kevin jovem que a gente vê na série de Ben 10 ser uma pessoa muito estável, ele acaba facilmente perdendo o controle dos seus poderes. E bom, como a gente tá aqui no final do vídeo, eu vou destacar algumas falas para vocês. Como vocês podem estar vendo aí, através dessas fanarts, assim deveria ser as mutações do Kevin, se seguisse o mesmo padrão que foi demonstrado na sua primeira luta contra o Ben, sabe? Metade humano e metade alien. E eu gostei de cada uma dessas fanarts aí que os fãs de Ben 10 fizeram, pois realmente seria bem legal ver essa aparência do Kevin unido com os alienígenas do Ben.
sem se tornar um alienígena por completo ou algo parecido, como passou a ser a partir da segunda temporada. Então se o Kevin seguisse esse padrão aí, galera, seria muito parecido com o Mutante Rex e também seria até mais legal, pois de certa forma a aparência do Kevin iria permanecer diante da forma alienígena que ele absorveu. Então seria bem legal de se ver isso, na minha opinião. Mas enfim, galera, chegando ao fim mais do canal, deixa um comentário aí. O que vocês acharam dessa explicação que eu dei para vocês, de que se o Kevin se mantesse uma pessoa concentrada nas suas habilidades e não deixasse o ódio consumir ele teria a capacidade de entrar em contato com a energia do Omnitrix e utilizar cada uma das formas alienígenas do Ben individualmente e separadamente, sem perder o controle delas, e logo em seguida essa energia iria ser liberada do corpo dele lentamente, por ele estar se mantendo concentrado nas suas habilidades e por ele não estar direcionando o seu ódio a ninguém, o que não faria, digamos assim, a energia dos alienígenas que está dentro do corpo dele não ficarem agitadas e transformarem ele em um monstro. Realmente eu gostaria muito de ver isso acontecer na própria série de Ben 10, esse domínio que o Kevin teria sobre as suas habilidades, pois assim os autores de Ben 10 poderiam colocar em plano, galera, aquele objetivo deles lá que eles tinham inicialmente, de fazer o Kevin ter um Omnitrix, sabe, de certa forma. Então o Kevin poderia entrar em contato com os DNA do Omnitrix e fazer uma união com o Ben, sabe, dois alienígenas no campo de batalha, o que seria muito insano de se ver. Mas pelo Kevin ser uma pessoa muito instável emocionalmente e também pela sua mente estar confusa devido ao Protossevance que mexeu muito nela, galera, realmente seria muito difícil de ver isso acontecer na série de Ben 10, devido a essa instabilidade que o Kevin demonstra diante a toda a série em si. Mas ainda assim seria muito legal de ver isso, sabe? O Kevin utilizar a transformação do diamante, enquanto o Ben utilizaria os 4 braços para confrontar o Vilgax. Isso poderia dar uma grande quantidade de poder para o Kevin. Mas depois desse desenvolvimento que os poderes do Kevin teve sobre a sua mente se afetar e tudo mais, realmente isso nerfou muito, digamos assim, o próprio personagem, pois ele sempre vira um monstro e não consegue liberar essa energia que está dentro dele, como aconteceu no arco de Supremacia Alienígena. E também na série clássica de Ben 10, através daquele flashback que a gente vê em Supremacia, galera, é destacado que o Kevin teve a ajuda de um prisioneiro, mas aquela memória é uma memória falsa, pois foram os desentupidores que tiraram aquela energia do corpo do Kevin, sabe, galera? Então, de certa forma, o Curry, que foi aquele personagem lá, nunca existiu, pois como um prisioneiro iria entender mais dos poderes de Osposiano do que o próprio Kevin? Eu até vi muita gente falando isso uma vez. Então realmente, galera, o único momento que o Kevin demonstrou ter total domínio sobre seus poderes foi em Omniverse, onde ele derrotou o Protocervantes e se sentiu satisfeito com isso, conseguindo liberar pouco a pouco a energia que estava no corpo dele. Foi somente em Omniverse que o Kevin percebeu, galera, que a concentração era algo importante, mas nas séries anteriores ele não percebeu isso. Enfim, deixem suas opiniões aí do que vocês acharam dessa minha explicação e de tudo que eu apresentei nesse vídeo aqui para vocês, de que seria possível sim o Kevin utilizar individualmente cada uma das formas alienígenas do Ben se ele se mantesse concentrado e tudo mais, pois o Agregor, por ser um clone dele, galera, mostra isso perfeitamente. Enfim, deixem suas opiniões aí. Mas enfim, galera, chegando ao fim mais do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você é novo, está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar atento aos vídeos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.